Então, por que que eu trabalho com homem? Eu já trabalhei com mulher, nunca mais na minha vida. Tanto que eu não dou nem dica em casa. Eu tenho esposa e 2 filhas. Não dá pra dar dica porque sai briga, entendeu? Que eu falo o seguinte: o homem você fala, ele faz. A mulher você fala, ela bate com você. Por quê? Eu falo, como assim por quê? Eu sou profissional, eu tô dando dica, eu sei o que eu tô falando. Mas por quê? Entendeu? Então nisso também já muda. Nesse caso, trata-se de um trabalho de uma consultoria pessoal, esse é o contexto, mas acho que a gente pode expandir esse contexto para entender o discurso que é praticado. E eu entendo que qualquer forma estereotípica de falar de homem e mulher, o homem faz isso, a mulher faz aquilo, tende a levar a gente para o erro, mas eu acho também que é legal pegar essa situação e levar ela para um lugar onde não tem a ver com homem e mulher, mas tem a ver com a atitude que o rapaz declara. Porque é incrível perceber que o que está sendo colocado aqui na conversa é o seguinte: é melhor lidar com o homem porque o homem obedece à ordem. Com mulher não é tão legal porque ela pergunta por quê. Porque ela faz a pergunta por quê. Em outras palavras, o bom funcionário é aquele que acata a ordem. É aquele que escuta a ordem, entende que é uma ordem e acata sem muito questionamento. Já o mau funcionário, no caso a má funcionária, é aquela que pergunta por quê? Mas por que eu tenho que fazer isso? Mas por que desse jeito? Por quê? E perceba que o porquê, ele não necessariamente ele é um questionamento petulante, né? O porquê, ele é só por quê? Por quê? Qual é a razão? O ideal do funcionário autômato, mecanizado, maquinizado, que teria o seu trabalho medido por tempos e movimentos, é um ideal do fim do século XX, do fim do século XIX, aliás. E assim, já foi muito tempo ultrapassado, né? Não se espera que um funcionário seja simplesmente uma máquina de obedecimento que vai ter os seus movimentos e o tempo que demora para realizar os movimentos sendo calculado e levado em consideração para medir sua eficiência. No entanto, na contemporaneidade existe um fenômeno novo que não é tão novo assim, que é a substituição dos funcionários que foram entendidos, principalmente na segunda metade do século XX, como aqueles que deveriam pensar, deveriam planejar, deveriam ter uma certa noção do seu trabalho e não só apertar botões, por máquinas que funcionam simplesmente para apertar botões e que custam mais barato. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Para muitos trabalhos administrativos, trabalhos relacionados à produção artística, à produção de texto, as inteligências artificiais entram justamente substituindo um ser humano que seria capaz de repente perguntar por quê. E a inteligência artificial tem essa vantagem, né? Ela não pergunta por quê, ela simplesmente precisa de uma ordem bem escrita, de um prompt bem colocado para que o trabalho seja executado. E se ele não for bem executado, basta mudar ali uma palavra ou outra no prompt colocado, que ele vai ser refeito e melhorado por sua vez. A tendência é que se veja cada vez mais administradores que talvez tenham como ideal uma função de trabalho que é executada, mesmo que precise de uma certa intelectualidade para isso, mas que é executada sem grandes questionamentos. E a figura do funcionário que deveria pensar o processo de trabalho e, no limite, nos discursos de coach, deveria pensar como dono, é substituída por um funcionário que simplesmente obedece, na medida em que esse funcionário acaba sendo comparado com uma máquina, com uma inteligência artificial, com um algoritmo e por aí vai. É óbvio que nessa fala específica acaba tendo aqui um ponto relacionado a uma certa violência de gênero, né, que é meio que dar uma estigmatizada na mulher no espaço de trabalho como alguém que não é profissional o bastante para obedecer às ordens e cumprir sua função. E por sua bruteza e falta de reflexão, a figura masculina acaba sendo inserida como aquela que é perfeita para um trabalho em equipe, coletivo, do ponto de vista de quem está gerenciando. Porque, afinal de contas, na hora de responsabilizar pessoas por uma certa conduta que é mal vista, independentemente do seu valor intrínseco, caso tenha, é claro que vai cair do lado mais fraco ali da corda.
E é claro que o estereótipo da mulher encrenqueira no ambiente de trabalho, que é um estereótipo muito forte, ele vai voltar para a gente, vai se estabelecer nas falas e vai demonstrar uma certa maneira de produzir o espaço de trabalho como um espaço masculino. Tudo bem?